Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Think Plastic Brasil Podcast. Hoje eu estou aqui com Carlos Moreira, diretor executivo do Instituto Nacional do Plástico e de Projetos do Think Plastic Brasil, e com o Gabriel Rajão, que é curador do 4º World Plastic Connection Summit. Hoje a nossa ideia aqui nesse podcast é bater um papo sobre o 4º World Plastic Connection Summit, que é um grande evento de plásticos transformados que vai acontecer aqui em São Paulo, no Novotel Center Norte, de 8 a 10 de abril de 2025, esse ano, né? No primeiro dia, a gente vai ter uma programação aberta ao público, então quem quiser se inscrever é gratuita e pode se inscrever para participar desse grande evento. A nossa conversa aqui hoje é sobre a programação, sobre tudo que vai acontecer no evento, o conceito do evento. Então, a gente vai explicar um pouquinho desse evento que é voltado para a internacionalização das empresas do plástico, para vocês saberem um pouquinho o que vocês podem aproveitar lá na nossa programação. Eu queria, então, começar aqui perguntando para você, Carlos, né, como que surgiu o conceito desse evento, o histórico desse evento, então como que ele foi pensado para acontecer, né, enfim, já está aí na 4ª edição, então um pouquinho desse histórico. Perfeito, Vivian. Primeiramente, boa tarde, Vivian, boa tarde, Gabriel, boa tarde àqueles que estão nos assistindo aqui agora no podcast, no Think Plastic Brasil Podcast. Você iniciou muito bem quando disse que o World Plastic Connect Summit está com foco 100% no processo de internacionalização das empresas. Quando ele foi idealizado, ele surgiu praticamente no meio da pandemia. Nós tínhamos um momento ali de aflição, que foi em janeiro de 2020, dos eventos internacionais que a gente estava preparando, que é a principal feira de utilidade doméstica que acontece na Alemanha, que é a Ambiente. E nesse momento nós começamos a verificar um movimento de algumas entregas que seriam feitas na Dayspar Home Show em Chicago, que não estava acontecendo para a montagem do nosso stand. Naquele momento nós identificamos que poderia de fato ser declarado ali, né, a pandemia. Então nós voltamos para o Brasil, fizemos um brainstorm, se isso viesse a acontecer, quais seriam os projetos que nós poderíamos executar. Então, foi um momento que nós criamos um comitê de trabalho ali, né? Um grupo de trabalho de crise, um GT de crise, e fomos mapeando todas as possibilidades que nós poderíamos fazer para o mercado. Então, surgiu o World Plastic Connect Summit. Naquele momento, eram só 5 projetos, que era justamente um dia inteiro de seminário internacional. Aconteceria também as premiações das empresas, que o nosso objetivo é destacar cada vez mais e formar cases de empresas do Brasil para o mundo, né? E motivar essas empresas nesse caminho. Também tínhamos o lançamento do Color Trend, que, na verdade, já era uma ideia antiga, né? de ter o Color Trend, só que para a gente fazer uma mudança de mindset do setor, que já seguia desde que o Pantone... Pantone, né? Se seguia o Pantone, era algo que eu não acreditava muito, mas que com a pandemia, como a gente não tinha o acesso ao Pantone, então nós decidimos nós mesmos criarmos a nossa guia de cores, né? Que o nome hoje é o Color Trend e que deu muito certo. E as rodadas de negócios, né? Eram projetos compradores virtuais, e que deu muito certo, foram muitas reuniões acontecendo. Então, foi nesse momento que nós identificamos, a primeira edição foi um sucesso, partimos para a segunda edição, logo em 2022, terceira edição, então, começou a ser anual em 23. No entanto, ouvindo as empresas, nós mudamos um pouco esse formato, né? Que passou a ser a bienal, que é a primeira vez agora que a gente está fazendo a primeira edição bienal do World Plastic Connect Summit. Complementando o que o Carlos modesto, ele fala que foi a coisa, para mim foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira, e eu devo isso ao Carlos, porque ele criou uma feira virtual, não eram só os projetos compradores, era realmente um ambiente 3D, onde o comprador conseguia navegar virtualmente pelas empresas, cada uma tinha um stand definido por elas mesmas, um stand virtual, e ali eles podiam contatar o vendedor, o exportador, e negociar diretamente os produtos. Então, para mim, esse foi um dos momentos mais emocionantes, porque eu nunca tinha feito uma feira virtual até então. Hoje talvez seja até um pouco mais comum, porque a pandemia nos deu essa possibilidade, mas na época, para mim, foi algo incrível que eu nunca vou esquecer. Foi maravilhosa aquela primeira edição. E eu e Carlos sozinho no evento, porque estava todos à distância, né?
Bacana. E o evento, né, para esse ano, você falou que eram só 5 verticais, né? Agora a gente tem um pouco mais aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho Perfeito. essas verticais que fazem parte da programação, para o pessoal entender um pouco como que o evento está sendo pensado hoje. Perfeito, Vivi. Eram 5 projetos, né, que fazia parte desse ecossistema do World Plastic Connect Summit. Então, nós tínhamos a parte que era o seminário internacional, nós tínhamos o Color Trend, o Yearbook, premiação e também a parte de jornalistas, né? No primeiro era o projeto comprador ainda, não tinha projeto imagem. E o projeto comprador, Isso. exato. Então, eram esses 5, aí depois incorporou o projeto imagem, que é a vinda dos jornalistas, né? Tá. Aí incorporamos também, que é a outra parte das visitas técnicas e as clínicas de exportação, que no momento que as empresas estão fazendo reuniões com compradores, se surge alguma dúvida, por exemplo, tem um produto a ser exportado, mas o cliente acredita que se fizer uma pequena adaptação, consegue colocar mais produtos dentro do container. Então, tem uma empresa ali especializada para isso, para rever aquele desenho no Atos, que é um apoio, se dá para fazer ou não, porque muitas vezes quem está na negociação é o trader e ali é para vender, né? Então, se é para ser rápido, ele pode fazer uma consulta rápida ali, não necessariamente ele tem que contratar essa empresa, porque ele provavelmente vai fazer essa adaptação, às vezes, in-house mesmo, dentro da empresa, né, em company. No entanto, ajuda. Outra situação é logística, valor de logística. Então, assim, carta de crédito. Então, essa clínica ajuda muito ali no processo durante as negociações, né? Então, assim, o que acontece? O Think Plastic Brasil, nós temos 5 eixos estratégicos, né? Então, onde que o Summit encaixa nisso? Porque muitos ficam, às vezes, não entendem, né, a dimensão de todo esse processo de 8 projetos do Summit, como que ele se conecta diretamente ao Think Plastic Brasil, nos seus eixos estratégicos, que o foco é literalmente a internacionalização, começando pela exportação até abrir uma planta lá fora. Então, nós temos a parte, né, que muitos conheceram, o Export Plastic lá atrás, antes do Think Plastic Brasil, como apenas a promoção comercial, que era fazer feiras no exterior e fazerem projetos compradores aqui. Só que o Think Plastic é muito mais do que isso, né? O Think Plastic entrega uma solução, porque ele precisa preparar a empresa. Antes de uma empresa, nós estamos falando no Brasil de mais de 14 mil indústrias de transformados plásticos, né? E apenas 1.800 exportaram em 2023, né? Então, ou seja, tem um poder enorme de crescer isto e não ficarmos somente nesses ciclos de ficar entre 1.600 empresas e 1.800. Então, nós temos que capacitar. Então, quais são esses eixos estratégicos que ficam submersos a essa ponta que aparece, que é só eventos internacionais, que é a parte de promoção comercial e a parte de promoção de imagem? É justamente, primeiro, capacitar a empresa. Primeiro, a gente precisa entender que momento do processo de internacionalização essas empresas estão. Então, nós temos a central de serviço para isso. Depois, capacitar essas empresas de acordo com sua maturidade do processo de internacionalização. Nós temos a parte de inteligência de mercado, que a gente gera informações para as nossas empresas associadas, identificar o ponto certo de tomar suas decisões para quais mercados irem, de fato, e investir um capital que é tão restrito, principalmente o Brasil, né? Que é o poder de investimento da companhia. E nós temos outro eixo estratégico que ainda está submerso, que é a inovação, design e sustentabilidade, que é essa parte da adaptação de produto, ajudar a empresa justamente a pensar como ela vai fazer todo o seu processo de posicionamento, né? E assim, passando por essa parte submersa, aí sim nós vamos para a ponta, que é a promoção comercial e a promoção de imagem, que são as feiras internacionais. Então, ou seja, tem muita empresa no Brasil, nós estamos falando de mais de 14 mil indústrias, sendo que 1% são grandes. Então, todo o resto, a maioria está em micro, pequena e média corporação. Então, ou seja, tem muito o que se fazer nessa parte submersa que ninguém enxerga, né? Então, o Summit, onde ele surge como seminário? Está dentro de capacitação do eixo estratégico capacitação. O Yearbook está onde? Parte de promoção de imagem para o mundo. Eu estive agora recentemente nas missões na África. O que eu tive em mãos, a ferramenta que eu utilizei foi o Yearbook. Então, com ele em mãos, eu mostrava o comprador e a gente já acionava as empresas para fazer rodadas de negócios.
Aí onde que entra o projeto imagem, que é a parte da vinda do jornalista, também a promoção de imagem, né? Então, o seminário por onde eu passei, depois o seminário também trabalha um pouco da parte do Global Green Design, que está dentro do eixo Estratégia de Inovação, Design e Sustentabilidade. Tem a parte do Color Trend, que também está dentro desse eixo Estratégia de Inovação, Design e Sustentabilidade, né? Tem a parte do Projeto Comprador, que aí sim está em promoção, ou seja, a parte de clínicas, que é justamente dar todo o suporte, é a central de serviço, né? Então, a gente, se for verificar, cada um desses projetos, ele encaixa direitinho nos eixos estratégicos, né? Muitas empresas, às vezes, ficam em dúvida, mas, assim, nós estamos indo para uma única direção, levar a indústria para colocar seus produtos lá fora. Só isso, né? E na prática, assim, se eu sou uma empresa que exporto ou se eu sou uma empresa que não exporto ainda, como que ela pode se beneficiar indo ao Summit, né? Então, como que o Summit auxilia essa empresa na prática, né, a conseguir exportar? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dos cases que vocês já viram, né, de empresas que foram ao Summit e conseguiram ter resultados bacanas, enfim, com a presença lá. Então, como que o Summit tem auxiliado essa exportação primeiro, depois a internacionalização, né? Que eu entendo que é um processo que começa primeiro com a venda, né, internacional, para a empresa ir galgando caminhos, né, até ela ser uma empresa totalmente internacionalizada. Então, eu queria entender um pouquinho como que é isso na prática, assim, para quem está ouvindo. Então, eu não exporto ainda. Como que eu posso me beneficiar indo ao Summit ou quem já exporta? Você quer recomeçar? Eu posso, se puder. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente e não somente para as empresas, mas para os profissionais como um todo do setor. Porque o Summit, ele tem, além de todo o seminário, todo o conteúdo que a gente fornece, ele tem um ponto positivo para o setor que não foi pensado, ele foi natural, que é um ponto de encontro da indústria. É um momento que você realmente entende tudo que está acontecendo na indústria, que você tem a possibilidade de conversar com seus colegas, com os exportadores e com os industriais, com os CEOs. Então, isso também é muito importante para quem deseja se manter no mercado, se atualizar no mercado e continuar a sua rede de contatos ativa. Mas um dos principais que eu me orgulho bastante de ter visto foi a evolução do contato entre as empresas associadas, participantes do Think Plastic Brasil e especialmente as empresas de Master Batch por meio do Color Trend. O Color Trend já é uma revolução visível no setor, ele já traz um investimento alto em design dos produtos e eu completei 8 anos trabalhando ao lado do Think Plastic Brasil. Agora eu consigo ver claramente como os produtos evoluíram com esse material. A proximidade dessas empresas com os autores do Color Trade, o Walter Rodrigues, o Alexandre Ertkovic, o Junakal, a Gabi de Matos, e agora com o Rosenbaum, com o Marcelo Rosenbaum, trouxe um crescimento muito claro no design e no produto final que a gente apresenta para o mercado internacional. Isso, para mim, é um dos maiores pontos do Think Plastic Brasil. E, claro, o contato com nomes como Karim Rashid, que é o mestre do plástico e que traz uma visão de mundo completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. Também isso foi muito interessante que eu tenho visto. Então, estar aí nessa vanguarda para entender um pouco o que está acontecendo no mundo, para você também poder adaptar, né, a sua produção, o que você está fazendo também para esse... E ser o criador de tendência ao invés do seguidor de tendência, que esse foi o que realmente... o nosso grande desafio com o Summit sempre foi esse, colocar o Brasil sempre à frente das tendências e nunca só como seguidor. Assim, Vivian, eu sempre deixei muito claro, né, internamente para a equipe que nós temos que ser protagonistas, né? A gente tem que puxar a indústria. Nosso papel é esse. E para isso acontecer, nós temos que entender quais são as suas dores, né? E isso, para nós, o mapeamento, principalmente quando desenhamos um planejamento estratégico, fica muito claro, né? Porque há um envolvimento muito grande da nossa indústria. É uma maturidade bem avançada de algumas empresas. E quando você fala processo de internacionalização, que foi outra mudança de mindset, que eu fiz questão de sempre falar internacionalização, por quê? A exportação está lá no início, a empresa não exporta ainda. A exportação é a primeira situação. O Summit é um primeiro contato para aquela empresa que ainda nem é associada ao Think, mas que pensa um dia em exportar o seu produto. Ali ele vai entender um ambiente totalmente internacionalizado dentro do Brasil. É uma imersão internacional
dentro do Summit. Sem sair do Brasil. Sem sair do Brasil. Por quê? Nós estamos falando de assuntos globais, tendências que estão lá fora, troca de ideias com pessoas que têm plantas fabris em outros países, por exemplo, né? Aquela empresa também que está com medo, encontra outra, né? A minha outra parte que também tem aquele anseio, poxa, será que eu invisto? Porque é um investimento, né? Quando a gente fala que vai colocar o produto lá fora, você primeiro investe. E todo projeto, né, nasce ali um processo abaixo da linha de investimento. E é uma curva, né, até você atingir pelo menos o ponto de equilíbrio, né? Então, o Summit ele surgiu justamente para isso. Este é um dos pontos. Então, a gente trabalha o início do processo da internacionalização, pensando naquela empresa que ainda não exporta, até aquela que já começou a exportar, para ir ganhando, né, velocidade, ganhando corpo, musculatura, para, de fato, participar de projetos no exterior. Então, o que mais me chama a atenção é que, aos poucos, né, e de uma forma consolidada e sólida, as empresas vêm entendendo o tamanho que esse evento está sendo, né? Hoje é o maior evento da América Latina, de encontro da indústria plástica, de autoridades, network no seminário. Então, é assim, onde que você vai trocar ideias. Quando a gente fala de clínicas, e nós temos no nosso planejamento estratégico bem claro que é a diversificação de mercados, nossas indústrias, as 1.800 indústrias que exportaram o ano passado, 1 bi,336, né? Bi, foram para os países, 95% para os países das Américas. Isso é um risco enorme, né? Então, por que eu fui à África? Justamente para identificar se é um local difícil de ter acesso. Então, temos como planejamento estratégico a diversificação de mercado e entendi que a África é a nossa América Latina. É um país muito promissor. É a população mais jovem que vem cada vez mais crescendo está na África. Então, ou seja, o poder de compra africano também vem aumentando. Como eu uso a plataforma Summit para nos apoiar nisso? É justamente fechando acordos, né, assinando MOUs, como eu assinei com Gana, assinei com Costa do Marfim, assinei com várias entidades congêneres, justamente para que eles aproximem e estão vindo participar do Summit, vão até participar de abertura do Summit, vão ter clínicas de empresas que atendem os países africanos, para as nossas empresas chegar e conversar sobre esses países, tirar dúvidas sobre a África, tirar dúvidas sobre carta de crédito, forma de pagamento. Então, o Summit aproxima das empresas no Brasil. Então, assim, o Summit ele é muito versátil. Eu falaria que o Summit, o World Plastic Connection Summit, é a mesma roupagem do setor plástico, porque ele é muito resiliente. Então, a gente consegue brincar de uma certa forma com o Summit para que a gente consiga puxar a indústria e fazer com que a indústria entenda e aproveite toda essa grande oportunidade, né, que não pode escapar. Entrando um pouquinho neste ano, né, a gente tem um tema aí que é plásticos transformados, colorindo o mundo com inovação, design e sustentabilidade, né? Entendo que esse trio, né, inovação, design e sustentabilidade é muito importante para a gente, né, enquanto país, enquanto exportador. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, acho que talvez o Gabriel possa iniciar, sobre a escolha do tema e depois também que você falasse um pouquinho da questão da inovação, do design e da sustentabilidade como um todo, não só no Summit, mas também no FINC, enfim. Perfeito. Todo o trabalho do INP. O tema do Summit ele é sempre pensado com bastante antecedência. Esse tema foi criado em 2023, porque a cada edição a gente entende o que podemos melhorar da edição anterior e como a gente deve focar, especialmente no seminário, no evento dali a 2 anos, né? Então, a última edição foi em 2023, nós já estávamos pensando em 2025. Os 3 temas que você comentou, sim, são importantes e esse tema ainda tem uma pegadinha. A gente ainda coloca a cor ali como sendo um dos pontos essenciais, né? Então, o Brasil colorindo o mundo, porque o Color Trend traz essa inovação para os produtos, né? E o tema em si, ele define especialmente como será
formatado o seminário. Então, nós temos, entre as palestras, uma mesa redonda sobre design com a Gisele Raulic, com o Marco Lobo e com o Dijon de Moraes. E a gente ainda tem palestra da Val Group sobre cores. Nós chamamos a Ângela Hirata, que foi uma das grandes pioneiras empresárias da Havaianas, do Grupo Alpargatas, que trouxe o design pro produto deles, que era muito básico, né? A Havaianas era conhecida por um produto do dia a dia muito básico, e ela conseguiu fazer essa virada de chave, né, naquele produto, se transformando num dos maiores ícones do Brasil hoje. E sobre cores, nós temos a palestra do Rosenbaum e todas as novidades ali do Color Trend, desde da fragrância que a gente vai lançar junto com o grupo Volmens, até o C-Color, que é um sistema que foi desenvolvido por uma pesquisadora brasileira do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, a Sandra Marque, que permite que pessoas com deficiência visual ou pessoas que não consigam enxergar cores, né, que tem o daltonismo, tem algum nível de daltonismo, possam entender todo o color trend, possam, por um treinamento rápido de 20 minutos, começar a ver qual é aquela cor que está na sua frente, seja pelo toque, seja pela pouca visão que eles tenham, né? E fechamos com chave de ouro com o Ricardo Amorim, que esse ano é o nosso keynote speaker. Legal, muito bom. A sua pergunta foi muito feliz pelo seguinte, Vivian. A gente, principalmente quando a gente vai atender a indústria, eu tenho um dinamismo que é assim, e uma preocupação de ouvir as empresas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar entre as empresas. As feiras internacionais, gosto de conversar, entender. O Summit não é diferente. Então, cada tema, e isso é uma coisa que desde o primeiro Summit, internamente eu falei com a equipe que não é simplesmente vamos fazer um evento, não. Qual é o tema do evento, né? Ou seja, o que vai sustentar esse tema depois, quais são as dores das empresas. Então, a gente começa a analisar todos os pontos fracos que as empresas estão precisando, até mesmo os pontos fortes da indústria para destacar no nome. Aí sim, a gente cria o tema do Summit, como foi pensado. Então, ouvindo as empresas, os seus anseios no Summit anterior. Porque foi um impacto muito grande no lançamento do Color Trend de Unacal. Foi um impacto gigante. Depois, ouvindo também numa mesa redonda o pessoal do agro, né? Porque eu acho que foi a primeira vez que eles entenderam que o Brasil tem tecnologia na plasticultura, né? Depois, ouvindo também a roda de mulheres, vendo como as mulheres estão à frente do mercado internacional, né? Então, ou seja, com tudo isto e que as empresas foram nos reportando, a gente trouxe para um brainstorm, onde surgiu esse nome, e depois as palestras que vão sustentar, os temas das palestras que vão sustentar esse tema geral, né? Então, foi tudo muito bem pensado quando a gente fala, poxa, vamos chamar ali os grandes designers que vai encabeçar a inovação, né? A parte de design em si, que vem a Ângela Hirata. Por quê? Ela é uma pessoa que trabalhou cor. Chinelas Havaianas fazia parte da nossa cesta básica. Era algo que era básico. O que ela fez? Ela trabalhou com cor. Ao trabalhar cor, ela leva as Havaianas para o mercado internacional. Nós estamos falando de depois um collab com a própria Dolce & Gabbana, que cada par de sandália custava R$300 e acabou em menos de 1h30. 1h e pouco tinha acabado. E isso onde? Nada mais, nada menos que no principal shopping de São Paulo, que dita a tendência, que é Iguatemi. Então, assim, uma forma de nós, como liderar a indústria, é mostrar para eles o poder da inovação, do design e sustentabilidade. É muito preocupar agora. E o nosso valor agregado hoje, quando eu faço as contas do valor exportado versus a tonelada, e aí eu consigo encontrar de fato ali qual é a estimativa de valor agregado do que nós estamos exportando, é muito baixa. Então, a nossa margem está baixa para um produto de alta qualidade. Então, o que está faltando? A inovação e design. Ter algo que seja próprio, identidade própria, a corporação. E tem empresas fazendo isso. Por exemplo, nós temos empresas associadas igual a WhatsApp, que ganhou um prêmio que é a F-Design, né, que é um prêmio, é o Oscar do design global, porque investiu em design. Então, ou seja, eu não estou dizendo que todas as empresas têm que ter a estratégia, né, igual.
Tem empresas que podem ter produtos que vão estar atendendo uma classe C, é outro tipo de produto, mas com design diferenciado próprio para a classe C, que é cada vez mais exigente, né? E quando a gente fala em inovação e design, não é fazer algo que seja extravagante, né? Mas que atenda a sociedade de forma diferente e que seja algo que é uma identidade única, né? Então, por isso que a gente está indo forte nessa direção, justamente para apoiar a indústria. E não é só no advocacy, né? Nós estamos capacitando. Eu estou buscando parcerias para que, de fato, a gente consiga investir, para que a gente consiga colocar dentro da indústria, talvez, um aprendiz ou que seja ali um estudante de design a desenvolver um produto. Nós tivemos agora recentemente em Chicago, dentro do Instituto de Design, né, o grande, como que eu posso dizer, um líder global, né, que desenvolveu o Design Thinking. Então, ou seja, é ali dentro que aconteceu. Por que nós levamos? Para eles entenderem, né, de fato, e aproximar e cada vez mais entender o quão isso pode gerar valor nos seus produtos. Então, se a gente quer passar a imagem para o mundo que o Brasil, porque nós somos um player muito importante, nós estamos falando que 4% da produção está aqui dentro do Brasil, por que não entregar isso, né, de uma forma mais criativa, com inovação e design? E sustentabilidade é igual qualidade antigamente. A empresa que não é sustentável hoje, ou está fora. Está fora, para um pouco uma carona na sua fala, para falar do Color Trend, né? Como essa ferramenta que foi criada de uma forma estratégica para auxiliar as empresas na inovação, principalmente na parte de cores. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o conceito dessa ferramenta estratégica, né? Que é o Color Trend, e como que as empresas podem usar o Color Trend também para a criatividade, também para a inovação, também para essa parte de design, enfim, né? Como essa grande ferramenta que o Think entrega para o mercado. Sensacional. Quando eu desenhei o planejamento estratégico do Color Trend, né, porque a gente tinha na cabeça que a gente tinha que criar um book de tendência em cores, mas não tinha uma estratégia, né? E eu gosto de levar tudo para o papel, porque quando você documenta algo, você revisita, vai fazer uma leitura novamente do que você planejou para ver se de fato vai acontecer ou se está indo no caminho certo, nada melhor que estar escrito em algum local. Então, eu formulei a estratégia em ondas, né? E a primeira onda era justamente assim, vamos lançar, e para isso acontecer, nós temos que ter alguns pilares para manter o projeto de pé. Primeiro, eu preciso conversar com a principal indústria, que é a indústria de Master Batch, para ver se é possível, o que eles acham disso. Então, nós vamos conversar com a indústria de Master Batch, eles gostaram da ideia, abraçaram a causa, então ali sim já era um pilar que a gente já tinha construído. O segundo pilar era conversar com a indústria da transformação. Vocês, o que vocês acham da gente ter um livro de tendência em cores? Também gostaram. O outro ponto era como nós iríamos diferenciar. Não é simplesmente olhar para o mundo, o que tem de tendência, depois olhar para o Brasil, o que tem de tendência e criar... Não. Agora nós temos que associar as cores às particularidades do Brasil e à história do Brasil. Porque não tem um país que eu já fui, que quando eu falo que eu sou do Brasil, que a primeira reação é um sorriso no rosto da pessoa que está me recebendo, né? Então, eles gostam muito do Brasil, tem uma simpatia com o Brasil. Por que não explorar suas histórias? Por que não levar as histórias brasileiras, que só aqui tem um bolto rosa que vai contar toda a história, que vai encantar uma família, uma visita na tua casa. Então, nós temos tantas histórias para contar para o mundo, ricas no Brasil, muito mais que o carnaval, né? Muito mais do que o futebol, né? Então, tem tantas riquezas, por que não levar isso para o mundo conhecer, por meio das cores? Porque o plástico ele se dá por duas situações, que é a forma, que é o design, e a cor. Então, a cor no produto plástico tem um poder gigante, né? E o empresário, quando adota uma cor do Color Trend, é importante que ele entenda que ele tem que carregar a história daquela cor, contar para o mundo a história, ou seja na embalagem, ou seja simplesmente um tag, na sua página também, onde apresenta os produtos, todo tem um material promocional, usar essas cores, né? Então, ou seja, carregar o selo Color Trend. Agora na feira que nós acabamos, que está acontecendo agora, né, que é a Plástico Brasil, uma das nossas empresas participantes, ela justamente coloca o selo do Color Trend no seu stand. Começou. As empresas estão entendendo a importância. E nós vamos muito mais além.
Nós vamos criar os nossos próprios códigos. Ou seja, nós não vamos ter um código Pantone, nós vamos ter o código do Color Trend, porque o Pantone, ele foi criado muito pela parte, né, totalmente moda, têxtil. Agora, não era algo específico para o plástico. Exato. Nós estamos criando agora algo específico para o plástico, porque o plástico depende muito... qual é a tecnologia, se é um processo de injeção, de extrusão, depende muito da tecnologia da máquina sendo utilizada. E qual máquina? Onde ela foi fabricada. Então, assim, é algo muito específico. Então, nós tínhamos que olhar com carinho, né? Então, ou seja, o que a gente está entregando para a nossa indústria brasileira? Um poder de pitch gigante na sua venda. Que quando ele sentar com um distribuidor, sentar, por exemplo, com grandes lojistas, rede de varejos, uma IKEA, né? Chegar e contar, olha só, nosso produto, além do design, nós temos uma cor que conta a história do Brasil. Storytelling. É uma narrativa. Então, nós estamos vendendo por meio das cores, entregando a parte de promoção de imagem, fazendo isso, entregando para a parte do eixo estratégia de inovação, design e sustentabilidade, que o Color Trend é isto, né? E ditando tendência. Então, quando a gente entrega isso lá fora, a gente percebe... Brilho no olhar, né? Exatamente. Os jornalistas, todos querem saber, e cada vez mais nós estamos avançando, e nós demos um grande salto agora, né? Colocando aí pessoas com incapacidade, né, visual, seja ela daltônica ou até mesmo não consiga... Cego mesmo, uma pessoa com deficiência mesmo, visual, né? mesmo. Então, é um sistema simples que o Gabriel explicou anteriormente, que ela passando simples, né, como se fosse um relógio. Um relógio, né? Um relógio. Tem um nome específico. Teoria das cores que ela utiliza, que é o relógio mesmo, porque é redondo e você, de acordo com onde o ponteiro está, você consegue definir se a cor é mais forte, mais escura, se é vermelho, preto. Nós vamos ter lá no World Plastic Connection Summit, no dia 8, nós vamos ter uma pequena aula, rapidamente, durante o coffee break, para apresentar esse processo. Mas é exatamente isso, é um relógio mesmo. Mas até fugiu da minha cabeça, mas é como se fosse algo redondo assim, que você vai vendo as cores, né? Isso. Eu esqueci o nome, mas vai voltar. Então, ou seja, com isto, a gente já está na parte social. Onde que entra a parte social dentro dos eixos estratégicos? Inovação, design e ESG. Então, ou seja, é tudo muito bem pensado na força e puxando a indústria para o mercado internacional, porque não adianta. Para você exportar, para você ser competitivo globalmente, você tem que olhar globalmente. Se você não quer exportar seu produto, se você quer ficar só no Brasil, é essa a sua estratégia, mas você tem que visitar o mundo para você formar uma barreira de entrada, porque eles vão vir até o Brasil. Então, não adianta. Então, esse é o propósito do Think Plastic Brasil. Não vamos sair desse caminho e para que consigamos, de fato, levar muito mais empresas para fora e que o olhar se voltem para as nossas indústrias, precisamos que todos nos acompanhem, né? Ou seja, e a inovação, o design e sustentabilidade é uma das ferramentas. Pegando carona no Color Trend que o Carlos falou, é interessante ver essa evolução rápida do Color Trend e nesse mesmo caminho que ele comentou sobre a Pantone. Nós estávamos acostumados com a visão da Pantone sobre cores para têxtil, para moda, e nós também utilizamos esse conhecimento da moda brasileira nos primeiros autores, com o Walter Rodrigues, com o Alexandre Hershkovich, com o Junakal, e no Color Trend do Junakal a gente tem a visão de como é importante a gente trazer o Color Trend para a utilidade do dia a dia dos produtores brasileiros, dos produtores de plástico transformado, dos criadores. Então a gente decide, ok, chegou, já deu o tempo dos profissionais de moda, que foram incríveis para a gente, e agora a gente precisa ir diretamente no setor que mais nos interessa, que é decoração, arquitetura, que são aqueles que estão no dia a dia da construção dos produtos de plástico transformados. A gente chama a Gabi de Matos e agora com continuidade desses nomes de arquitetura com o Marcelo Rosenbaum. Minha próxima pergunta era sobre o próximo Color Trend, o Rosenbaum, como é que foi essa escolha. Mas antes, eu queria perguntar para você, Gabriel, para quem nunca viu o Color Trend, o Carlos falou bastante do storytelling, que você exemplificasse para o pessoal como que é esse storytelling construído dentro do Color Trend, né? Então, como as cores são escolhidas ali, que tipo de storytelling o Color Trend traz para o pessoal entender melhor como é que é esse produto. Cada autor tem o seu storytelling, claro, né? Mas a gente tem algo em comum entre todos eles,
que é uma visão de mundo a partir do artista brasileiro, do criador brasileiro. Então, até hoje, todos os nossos Color Trend sempre tiveram essa influência sobre como o Brasil consegue ser um país que está à frente das tendências de cores. Então, cada cor tem a sua história ligada à cultura brasileira, à vivência do artista. Especificamente para o Rosenbaum se inspirou nos biomas brasileiros e as cores são divididas de acordo com cada um desses biomas. Então, ele cria uma combinação de cores para que a gente possa interpretar, por exemplo, o pampa dentro de um produto de plástico transformado. E não somente de plástico transformado, mas ele é possível de ser utilizado em diversos outros materiais que estão dentro das verticais que a gente chama de varejo do Think Plastic Brasil, como brinquedos e puericultura, como construção civil. A gente já teve vários produtos de construção civil, embalagens e principalmente o que a gente tem de decoração de casa, de utilidade doméstica como um todo, né? Então, cada cor ali ela tem a sua história própria dentro de um histórico maior do livro. E com isso você consegue criar produtos variados que possam levar para o exterior uma história tradicionalmente brasileira, mas que pode ser interpretada por qualquer um dos compradores. Isso quando chega não só na indústria como um todo, mas no consumidor final, é um excelente pitch de venda para aquele produto. Eu vou complementar, lembrei da palavra, círculo cromático. O círculo cromático. Então, a forma de você identificar a cor, para quem tem problema visual, é como se fosse um círculo cromático, tá? Bom, diante da tua pergunta, Vivian, há alguns pilares, né? Primeiro que a inteligência e a metodologia é nossa, foi criada interna, está dentro de um planejamento criado por nós, de como o profissional tem que seguir. Então, ou seja, não foi a Gabi de Matos, não foi o Junakal, não foi o próprio Rosenbaum, não foi nenhum deles que desenhou a forma que ia, de fato, desenvolver e chegar nessas cores. Há alguns passos a passos ali, algumas estratégias que nós temos a inteligência de ir construindo isso. O tom é deles, né? A parte artística criativa é deles. Mas a metodologia, a inteligência por detrás é nossa, do Instituto, né? É do Think Plastic Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto é a forma que nós trabalhamos a promoção de imagem disso no mercado internacional, por meio das vitrines que nós alugamos nas principais feiras, o que nós mandamos de release, né, para os jornalistas e formadores de opinião, é outra forma. Então, essa conexão, mostrando para o mundo que o Brasil vem criando, é uma das formas. Um outro passo que a gente vai dar é justamente alugar uma área na principal feira do mundo e construir uma casa inteira de plástico, e com toda a decoração em plástico, e toda a casa nas cores do Color Trend. Então, a gente tem várias etapas dentro desse, quando eu disse que é um planejamento estratégico criado em ondas. Então, nós vamos por etapas até chegar, né? É um planejamento de 10 anos, então até a gente chegar na parte final. Nós vamos entrar agora numa das partes mais centrais, vamos dizer assim, que é capacitar a indústria, capacitar no que eu digo por meio de cursos, palestras, webinars, para mostrar como a empresa escolhe as cores para sua linha de produtos. Como ela olha para o Color Trend, olha para aquele produto, como ela vai atingir seu público-alvo diante dos seus concorrentes, como ela escolhe a cor daquele produto. Então, nós vamos acompanhar por meio de palestras, cursos, etc. Então, nós já vamos fazer essa virada de chave. Outra virada de chave é justamente aproximar ainda mais da universidade, porque a gente quer que as universidades entendam esse trabalho, né? Que usem esse trabalho para escrever seus artigos, suas defesas, as suas ideias. A gente quer abrir isso para a universidade acompanhar essa transformação, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma grande transformação, né? Ditando tendência em cores para o mundo, com as histórias do Brasil, né? Com o cheiro, né, da fragrância ali, criada para cada um dos Color Trends. Então, todos os nossos estandes no exterior, a gente quer ir para essa direção, né? É uma forma até mesmo da nossa indústria, ao vender o seu produto, por que não entregar ali uma fragrância para o distribuidor, que
na loja, ali no PDV, ter aquele cheiro que remete ao Brasil, né? Há várias partes que vão sendo criadas. Então, ou seja, é mais ou menos nesse caminho, né? Tem muito que se fazer. O próximo, igual você disse, eu acho que vai ser um dos passos mais largos que nós vamos dar com o próximo Color Trend, que é algo assim que, de fato, aí vai transcender o que até mesmo a gente pensa ali, sabe? É um passo que, se não acontecesse desde o início, da forma que foi acontecendo, jamais iríamos chegar lá. Uma coisa só que a gente esqueceu de comentar e que é importante é isso, o Carlos chegou a arranhar rapidamente. O Color Trend nunca é feito sozinho pelo autor e pela equipe do autor, ele tem a participação de toda a indústria, de master batch a produto final, transformador. Então, assim, realmente um livro útil, não é um detalhe, livro... né? E somos nós que guiamos. Nós exato. Marcamos as reuniões, exato. Acompanhamos, fazemos as anotações, observamos se está indo no caminho certo do qual nós planejamos. Então, é uma mentoria muito grande, né? Muitas vezes tem uma equipe toda também do próprio autor, né, que acompanha, porque o autor nem sempre ele consegue estar, mas tem a orientação né? Então, ou seja, o que vai acontecer, afinal de contas, né? Nós estamos criando, desde 2021, um grande book de tendência em cores. Esse book, ele tem que ter seu próprio código agora, cada uma das cores, e ano a ano nós vamos lançando novas cores para ir formando e a empresa ter ali um dicionário das cores, para que se algum dia ela precisar recorrer a algo, tem ali um local que tem esse book. Então, esse é o próximo passo que nós vamos dar. Somos uma entidade sem fins lucrativos, então a gente não consegue chegar e, poxa, vamos desenvolver algo que custe muito caro. Não. Se é para investir alto, nós vamos investir no processo de internacionalização para outra direção, que é levar a indústria para vender seu produto. Então, tudo que a gente está construindo aqui do Summit é tudo parceria, né? Começamos com uma grande parceria, que é a própria Apex Brasil, parceria com a própria indústria por meio dos patrocínios, que aposta, aqueles que acreditam, que nos procuram e cada vez mais. Tem a Drummond, por exemplo, que é de serviço, acreditou no projeto, é a patrocinadora, apresentadora, né? Tem a Highlight, que é a Val Group, que é outra. Se você olhar para essas empresas que eu estou citando o nome, são todas as empresas que investem pesado em inovação, design e sustentabilidade. Agora, olha o tamanho dessas empresas. E estão crescendo cada vez mais. Então, você observa que nós estamos atraindo um público, né, que automaticamente estamos reunindo ali os grandes, né, envolvedores que pensam na inovação, design e sustentabilidade como algo promissor para colocar seu produto lá fora. E isto, o restante vem seguindo. Né? É assim que funciona, né? Então, tem essa situação. A gente só consegue mobilizar algo para que aconteça de fato, né, se tem alguém que acredita e aposta e executa. É o que a gente está fazendo, né? Muito bacana. Para finalizar aqui a conversa sobre a programação, eu queria perguntar para vocês sobre o Ricardo Amorim, que vai falar de inteligência artificial. Então, o que é esperado, né, dessa palestra e como vocês têm visto, né, principalmente você, né, Carlos, que está aí com o pessoal da indústria em todas as feiras internacionais, né, está sempre em contato com muitas empresas. Como você tem visto a questão da inteligência artificial na indústria de plásticos transformados? Boa pergunta, porque assim, né, por que desse tema? Novamente, porque nós ouvimos a indústria. Todas as feiras que nós tivemos presente, a internet das coisas, a inteligência artificial, né, a indústria 4.0, está em alta, né? Todos estão pensando, poxa, o que vai acontecer com tudo isso, né, na indústria? Então, o Ricardo Amorim vem mostrar, de fato, o que é esta grande transformação da inteligência artificial na indústria do plástico. O que ela vai resolver, né, as dores dos dois lados, né? Nós estamos falando dos três lados do ESG, né? Nós estamos falando da parte quando a gente fala da sociedade em si, os seus anseios, né? O próprio meio ambiente e a governança em cima disto para facilitar, de certa forma, né, a indústria a tomar suas posições frente a todas essas mudanças. Então, o Ricardo Amorim vai mostrar justamente para a indústria como vai ser afetada com a inteligência artificial, como ela deve se preparar e se programar para essa grande transformação.
Então, esse é o principal objetivo. Legal. A gente está caminhando aqui mais ou menos para o encerramento, a gente já está quase uma hora aqui conversando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, fizessem um fechamento, chamando o pessoal para o evento, falando o que as pessoas, né, de novo, vão poder ver lá, para a gente chamar o pessoal para estar no novo hotel Center Norte, no dia 8 de abril, que é o dia aberto ao público em geral, né, que tem a programação do seminário, mas também no dia 9 e 10 teremos uma programação também fechada, enfim, né, para as empresas participantes do Think Plastic Brasil e do nosso setor. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, esse fechamento, chamem o pessoal para estar lá com a gente no dia 8, enfim, e fale alguma coisa, se eu não perguntei alguma coisa, faltou alguma coisa sobre o evento, também podem usar esse encerramento para isso, assim. Então, se o Gabriel quiser começar. Pode começar, Gabriel. Bom, acho que a Vivian já convidou bastante aqui por si só. Eu tô fazendo mexer, né? Mas publi. Só lembrando que é gratuito, então é uma oportunidade exclusiva, que tem certificado dentro das palestras. São palestras que vocês não vão conseguir assistir em outros locais, porque elas foram pensadas para o setor, para estes temas. E é a única oportunidade para quem, como o Color Trade, ele vai ser vendido pela primeira vez, mas quem não é associado do Think Plastic Brasil, primeiro, associe-se. Quem não é associado e ainda não se associou, é a única oportunidade que tem de conhecer o Color Trade pessoalmente. É uma única palestra do Marcelo Rosenbaum para o público, então realmente não dá para perder. Bom, eu não posso encerrar aqui sem primeiro fazer agradecimento à própria parceira Apex Brasil, né, que nos apoiou aí no início desse projeto, continua apoiando, né? Também a própria Braskem, a Val Group, a Drummond, as empresas de Masterbet, né? Todos os grandes patrocinadores e daqueles também que ficaram de fora, que não davam mais tempo de receber mais patrocinadores, né? Porque tem um time da nossa vinculação. Eu acredito que é o único evento no Brasil, não conheço nenhum, se alguém conhece, me corrija, que carrega por tanto tempo a logomarca, né, de um patrocinador. Nós estamos carregando a logomarca por 24 meses daqueles que começaram lá atrás a patrocinar, né? Então, a gente está gerando, de certa forma, para essa empresa, muito valor, né? E cada vez mais longe, porque a gente vai para muitos outros países, né? Então, ou seja, primeiro eu precisava agradecer esse pessoal, né? E outro fazer aqui, como que eu posso dizer, chamar um pouco mais a indústria, principalmente os CEOs, a parte de desenvolvimento de produtos, marketing e comunicação, né? Os diretores da área comercial, de estarem lá, de entender o que o Think Plastic Brasil faz. Porque para você tomar uma decisão da empresa, muitas das vezes, deixando isso só nas mãos do trader, é muito difícil, é muito pesado para um trader chegar dentro da corporação, ter que justificar porque está indo para uma feira internacional, o que aquilo pode trazer. Porque muitas vezes o CEO está tão envolvido no dia a dia da operação da empresa que não presta atenção no que está sendo feito e tem que ter um discurso tão grande para poder convencer o empresário, o CEO, né, do que ele tem que investir em qual feira aí. Então, para quebrar essa distância, é agora no Summit. É essa imersão internacional. Vem ver o que o Think Plastic Brasil está fazendo. Vem conferir. Porque a gente está entregando tanto valor, gerando tanto valor, que se a indústria não acompanhar, não seguir, pode ser muito tarde para muitos, né? Porque, assim, com a mudança global que nós temos, está acontecendo nesse exato momento, não tem como falar em estratégia sem entrar nesse ponto que a mudança política que aconteceu agora nos Estados Unidos, colocando tantas barreiras, se coloca muitas barreiras para o principal mercado do mundo, que é a China. Imagina para onde eles vão vender. Eles vão ter que atacar algum mercado. E esse mercado vai ser a América Latina, vai ser a África. E nós vamos para onde? E o Brasil está aqui na rota. Então, se começa a entrar muito produto, depois não adianta querer... E para você fazer uma mudança de começar a colocar como que eu posso dizer, barreiras tarifárias no Brasil, é um processo lento. Então, é muito mais fácil você partir para o ataque do que você depois formar uma barreira, né, de defesa. Então, onde eu quero chegar aqui, de fato, é até um apelo, né, que o CEO vá ao Summit, vá conferir o que nós estamos fazendo, vá conferir quando vem um trader, o seu trader,
ou o teu funcionário que está indo para o mercado internacional, representando a sua marca lá fora, está fazendo de fato e que nós estamos entregando. Esse é o primeiro ponto. Depois a área de desenvolvimento, porque o trader chega e fala, você tem que fazer mudança tal, mudança Y, mudança Z, para ele entender por que ele está chegando nesse ponto, né? Com tantas palestras voltadas para inovação, design e sustentabilidade, porque não existe produto algum, a não ser commodity, de alimentos, que não vai precisar de uma adaptação. Às vezes você tem que fazer uma adaptação com um tipo de fertilizante, ou sei lá, o que você está usando na planta, né, para colocar lá fora. Até commodity, viu? Porque eu trabalho com o pessoal de frutas, eles também têm que fazer adaptações, Está né? vendo? Então, onde eu quero chegar com isso? O mercado exige essa transformação de adaptação de produto. Ou é uma legislação, ou uma cubagem de um container, né, para caber mais, ou porque o costume daquela região necessita. Então, ou seja, isso é importante. E, por último, para encerrar, né, diante tantos eventos acontecendo ao mesmo tempo, né, é um momento de network, de entender o que os outros estão fazendo, que direção que está indo, né? Porque tem grandes players ali que vão participar, grandes nomes que se inscreveram já, que eu falaria que são líderes de mercado, e começar a observar mais, assim, por que tanta empresa está crescendo, e vocês podem observar que muitas delas, principalmente suas exportações, são aquelas que constantemente estão conosco, o Think Plastic Brasil, né? Vim fazer parte, ficar junto de nós, né? Então é isso. Convidando a todos. Estão todos convidados para o dia 8 de abril, no Hotel Center Norte, aqui em São Paulo, gratuito. Em algum lugar deste vídeo terá um lugar para você se inscrever, vai ter um link. Todos serão muito bem-vindos aí no evento. Tem poucas vagas, então corram para se inscrever, porque temos bem poucas vagas para o presencial. Também teremos transmissão, né, para quem quiser, mas para o presencial já está bem lotado. Então, assim, muito obrigada a vocês pela presença, pela entrevista, por falarem tão bem. E agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigada por nos acompanhar. Essa é a primeira edição desse podcast. A gente vai fazer várias outras. Vamos falar bastante sobre internacionalização, exportação, setor de plástico, enfim, né? Tudo que vocês precisam saber. Inovação, criatividade, design, todos esses temas que são tão importantes para o nosso mercado.